Olá, meus caros, muito boa noite. Muitos de vocês já me conhecem, outros que vão estar vendo depois remotamente. Eu sou o professor Rodrigo Rainha. Minha temática, ela é uma temática que trabalha muito com história da educação, eu trabalho com Idade Média, mas a gente é apaixonado por história, a gente gosta de circular pela história. E tem alguns conceitos que eles se espalham ao longo da história, e quando eles se espalham é muito legal, a gente conseguir mensurar, a gente conseguir explicar melhor, a gente consegue dar um norte. Essa aula hoje tem algumas presenças legais e ilustres, são alunos do curso de História, alunos de áreas de formações, de pontos diferentes, e que todos que estiverem aqui participando, por favor, depois fiquem à vontade, fiquem tremendamente felizes e tranquilos em estar aproveitando e trocando, e mesmo que as mensagens cheguem depois. Feito esse preâmbulo inicial, que é importante, vamos embora ao que interessa. A aula de hoje, ela tem um motivo da gente estar propondo e da gente estar colocando. A O primeiro dia do ano, você teve um ataque sistemático, fortemente organizado, utilizando muita tecnologia, no qual os Estados Unidos, ele... Não está me ouvindo, dona Selma? Deixa eu ver. Os outros estão todos me ouvindo? Não, ele tá travando bastante. Eu não sei Está se é só a minha travando? aqui. Isso. Ótimo, me avise, que aí eu já troco aqui a rede. Trocar a rede, se eu pego você, né, Marcelo? Eu vejo para ver se eu fico com uma rede, vou dar uma caidinha de leve, mas eu acho que vai resolver. Vamos tentar. Uhum. A rede aparentemente está, essa está um pouco melhor do que a outra. Mas vamos fazer os testes antes. Consegue me ouvir bem? Travei, estão ouvindo? Só no som. Vanessa, continuo travando, por enquanto não travei de novo. Não, agora tá tranquilo. Vou botar bem o cantinho direto na ponta do roteador, também numa medida. Travou para vocês aí também? Travou, acho que ele tocou alguma coisa que não devia lá. Ah, sim. Tá, travei de novo ou destravei? Agora destravou. Agora Destravou. voltou. Destravei. Não, mas eu vi. Pô, O meu avisou aqui para mim que eu estava travado. Eu mudei de posição, ele não se adaptou, não. Mas agora está dizendo que a conexão ficou show. Só quero confirmar isso aqui. Vocês vão me alimentando nesse primeiro momento para ver se está tudo bem? Agora tá melhor, Tranquilo. até o vídeo tá bem show agora. Muito bom. Beleza. Bora. Então, esse ataque do Trump, muita gente falou muita coisa com muito pouco sentido. E eu não estou entrando no juízo de valor sobre o governo do Maduro, eu não estou entrando no juízo de valor sobre o poderio militar dos Estados Unidos capaz de fazer isso. Eu estou falando sobre uma certa incompreensão histórica do posicionamento dos Estados Unidos para as Américas e a maneira como existe toda uma herança de ações, existe uma série de conceitos
sobre o que faz determinados atos, processos serem mais ou menos aceitos dentro da perspectiva regional. Eu poderia ir por um caminho de relações internacionais, que estuda, aliás, isso de uma maneira bem legal. O que é realpolitik, a diferença da formação das relações internacionais entre o século XIX, com tradições de uma diplomacia muito de experiência para um estudo, de fato, desse conjunto de forças, conceitos de anarquia política, nível e desnível, mesa de negociação, que deveria fazer parte de um debate como esse. Quando eu vi isso, eu falei, cara, eu preciso pelo menos trabalhar alguns conceitos até para mim, até para que eu consiga explicar, porque os alunos demandam, as pessoas demandam. Então, eu falei assim, eu preciso consolidar alguns conceitos que, de alguma forma, eu deixe ele um pouco mais estruturado. E eu falei assim, é uma boa oportunidade, a gente trocar ideias, a gente fazer o curso, a gente entender sobre isso. E tem uma característica que me é peculiar e é diferente de muitos daqueles que estão fazendo análise, que não é nem melhor nem pior, é apenas um jeito diferente da gente ser historiador, que tem a ver com a perspectiva pelo fato de eu ser medievalista. Eu tenho sempre uma distância muito grande entre o meu objeto de pesquisa e a minha abordagem é, ao mesmo tempo, eu tenho uma proximidade muito grande, porque muitas estruturas que eu estudo naquele período, elas ainda hoje são reconhecidas e normalmente é arbitrado a elas um valor por um juízo genérico. Eita, Rainha, não entendi nada. Cara, a igreja, a gente utilizar a palavra igreja, a gente tentar explicar uma coisa da igreja num período como eu estudo lá do século VII, e as pessoas ouvem e elas entendem, mas elas não entendem com os ouvidos que eu queria da história. Elas entendem dentro de um ouvido genérico que passa a igreja. A igreja eu sei o que é. E aí eu passo a entender o que é a igreja na atualidade. E aí, quando eu passo a entender o que é a igreja... Olá, Dani, seja muito bem-vinda. E aí eu passo a entender o que é a igreja na atualidade, e aí não tem nada a ver com o que eu estou falando. Então, tudo bem? Isso foi para você mesmo, cara bonitinha. Estou vendo aqui. E os outros que não podem entrar com a câmera, relaxa, eu estou brincando com ela. E isso aí é assim mesmo, tá? Tudo certo. Então, é muito doido eu estudar a história medieval, porque ela tem essa constante sensação de que eu estou falando de um falso próximo. Então, eu fico sempre iludido, como se o meu aluno estivesse me entendendo e eu com uma forte sensação de que ele não está entendendo. Não sou eu o primeiro cara a perceber isso. Não à toa. Isso é um conceito... Salve, Renato, seja bem-vindo. Isso é um conceito muito recorrente da história estudar. E ela vai estar construindo uma série de conceitos que são históricos. Rainha, explica mais fácil. Conceito é definir uma ideia para que você possa aplicá-la em contextos diferentes e, a partir da sua aplicação, você entende e compara o modelo conceitual com aquilo que está sendo aplicado. Um conceito histórico é você pegar esta generalidade, igreja, escravidão, a violência, governo, democracia, várias palavras que nós somos capazes de defini-las conceitualmente, mas quando esse conceito é histórico, esse conceito passa a ser apropriado e organizado diferente dentro do momento em que você aplica. Nota como é que minha visão é diferente? Meu jeito de trabalhar por ser medievalista é diferente. Eu poderia estar colocando aqui, no contexto do século XVIII, nós temos a formação dos Estados Nacionais modernos. Diferente do... que não estaria equivocado, mas é uma visão muito conteudística.
que eu vou até trabalhar, mas eu prefiro, talvez por essa tradição de ser medievalista, deixar muito claro os conceitos, para a partir do momento em que eu comece a aplicar os conceitos, você consiga entender que esse mesmo conceito pode ser interpretado de maneira diferente. Indo para o exemplo final. Lucas, mostra o livro de novo, por favor. O Lucas acabou de escrever um livro chamado Retratos da África, onde ele vai fazer um debate especificamente sobre o imperialismo e como o imperialismo constrói imagens e narrativas que ele tomou por liberdade de tratar como retratos. E, dentro dessas perspectivas, você passa a trabalhar como esse discurso ele não é circunscrito em um determinado momento, mas ele é contínuo dentro de determinados debates. Expliquei certo, Lucas? Fala você aí um pouco de como você trabalhou e por que, que o imperialismo o que, que o imperialismo é na tua pesquisa. Então, é, primeiro de tudo, esse Aproxima, livro. aproxima do som. Ah, estão ouvindo Não, agora? som do microfone. O fonezinho, bota mais perto para ouvir melhor. E aí, estão ouvindo agora? Agora Tá. sim. Então, primeiramente, como eu expliquei, esse livro lá no grupo, esse livro nasceu de uma monografia, né, de um TCC, do curso que eu fiz de ensino de História da África, em que eu tinha que pensar uma prática pedagógica envolvendo, né, a Lei 10.639, que institui a obrigatoriedade desse ensino nas escolas, em nível fundamental e ensino médio. E aí a minha ideia foi pegar esses dois filmes, né, assim, clássicos, podemos dizer assim, do cinema animado, que é o Tarzan da Disney e o Kirikou e a Feiticeira. E aí o que eu quis trabalhar foi exatamente, como que Tarzan, né, que é essa figura, né, secular, né, no que diz respeito ao imperialismo em África no século XIX, constrói, né, essas narrativas e perpetua elas, né, o mito civilizatório, o fardo civilizatório do homem branco, o mito da superioridade do homem branco europeu. E, por outro lado, como que Kirikou e Feiticeiro contrapõe-se a essas imagens, pode ser usada para se contrapor às imagens e formular outras, né, como a oralidade africana, o conceito de gênero no continente, enfim. Aí, então, o imperialismo que eu estou olhando foi o do século XIX europeu, né? Mais especificamente na África. Então, vocês conseguem perceber que o Lucas é capaz de pegar um conceito e está fazendo esse conceito a partir de uma série de debates e conseguir perceber a presença e a continuidade do imperialismo. Aí, o Rainha, que é medievalista, sabe que a palavra império, impero, imperium, ela bebe em imperativos, em domínio, em força, está relacionada à consolidação do Império Romano, apesar de muitos autores discutirem se existe isso antes ou depois da própria ideia do Império. Aí tem um monte de autor medievalista apaixonado por igreja que faz um trabalho fantástico com Agostinho, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, que vai discutir na Cidade dos Homens, Cidade de Deus, que o único império verdadeiro é o império divino, é o império de Deus. E dentro desse império de Deus, você passa a associar essas relações. Aí, na modernidade, império passa a ser sinônimo de acumulação de capital e a maneira como você articula esse capital, diferente do modelo colonial. Ué, rainha, deixa eu ver se eu entendi. Quando você fala que a história trabalha com conceitos históricos, você está dizendo que determinadas ideias podem ser aplicadas em múltiplos contextos para facilitar a explicação, é, mas que
Em nenhum lugar eu tenho o imperialismo perfeito ou outra forma perfeita. Exato. Rainha, mas, por exemplo, quando no século XIX, que o Lucas falou, os governos usam, as pessoas usam e trabalham com esse imperialismo, com o Império Britânico, com a força, não é? Isso é um conceito social e temporal. Eu aplico e identifico o que as pessoas estavam chamando daquilo. Exemplo, populismo. É um conceito social e temporal ou é um conceito histórico que eu posso ampliar e trabalhar em momentos diversos dentro? Populismo é um fenômeno político da América Latina, especificamente entre os anos de 1930 e 1960. O conceito de populismo pode ser aplicado em governos diferentes, em formas diferentes, mas eu tenho que diferenciar quando eu falo conceito e quando eu falo fenômeno, momento. Estou estudando sobre aquilo. Uma coisa é eu falar em Otávio Augusto e a formação do Império Romano, Adriano e a formação do Império Romano. Uma outra coisa é eu falar sobre as formas de imperialismo, a organização do império, as dinâmicas históricas do império. Essa distinção me ajuda a entender exatamente a visão sobre a ação Trump-Maduro diretamente relacionada a uma ação de imperialismo, não como um fenômeno do século XIX, não vai ter sentido, não como um fenômeno da até a Segunda Guerra Mundial, não como um fenômeno da Operação Condor, mas como um fenômeno da qual eu posso aplicar o conceito de imperialismo, perceber as suas adaptações e entender como ele funciona no contexto do século XXI. Essa distinção ficou com vocês? Tem sentido, Lucas, que eu falei? Atrapalha a tua pesquisa quando eu olho com essa lógica? Para você, Não. Marcelo, tem sentido? É um negócio que já tinha parado para analisar e pensar como é que funciona isso? Então você quer dizer que acontece? Existe ao longo da história diversos conceitos de imperialismo, correto? E que o imperialismo, Não. Existe, ao longo da história, um conceito diversas histórico de formas, imperialismo. diversas formas. Ele não é só uma forma. Eu é que vejo diversas formas. Ah, tá. Entendi. Então, como vou dizer o quê? Esse Cara, isso é fundamental, imperialismo. Marcelo. Porque quando eu digo existiram vários imperialismos, existiram vários fenômenos que eu chamo de imperialismo e trabalho com ele. Quando eu digo que, como historiador, eu faço uma operação histórica, determino um conceito, faço uma análise e identifico características que se transformam no imperialismo, é outra coisa. Ué? Não é legal? Tô aqui? Tô aqui. Tem lógica? Tem. Rainha, é Eu tô. difícil isso, né? Professor, Vamos pegar uma para posso aproveitar a Dani jogar, aqui para já ficar na mente. Fala, fala. posso jogar uma ideia aqui para ver Pode. se é assim? Que, por exemplo, recentemente eu reli Origens do Totalitarismo da Hannah Arendt. Superestimado, eu acho, na minha opinião. Tudo bem. Aí, enfim, mas o que não dá para negar é como que ela foi pioneira ao pensar, por exemplo, o nazismo, não como o nazismo, o Holocausto, enfim, todo o projeto genocidário que produziu, não como eventos, vamos dizer, isolados, históricos, mas sim tendo relação com o imperialismo, no século XIX. E aí,
Aí eu também lembro aqui desse cara, do Hobsbawm, né? Que inclusive foi a minha referência no meu livro, uma das, em que ele pensa, né? Ele chama de a Era dos Impérios, em que ele usa a definição de império não no sentido de uma monarquia, de um império, mas sim na formação de um monopólio da força, né, vamos dizer assim, né, e como ele era marxista, da burguesia, né, sobre os continentes africanos e asiáticos. Vamos Então, pegar de outra maneira o Hobsbawm. Deixa eu provocar. Hobsbawm, primeiro, Hannah Arendt é um livro apaixonado. Ela estava num momento muitíssimo crítico para trabalhar a origem de totalitarismo. Vou considerar nunca que foi subestimado, porque o contexto importa. O contexto importa. Ah, sentado no gabinete depois é mais fácil escrever aquilo ali. Mas eu entendi o que você está falando. Sobre o Hobsbawm. O que o Hobsbawm faz? No Era dos Extremos, no Era dos Impérios, faz no Bandido. Quem não conhece o autor Eric Hobsbawm, aconselho a comprar logo. É sensacional. Ele pega, Lucas, e ele vai fazer uma genealogia, algo que o Foucault também faz, uma genealogia para trabalhar a compreensão daquilo dentro do contexto onde está se colocando. Então ele vai dizer, o imperialismo não é um fenômeno que eu identifico e digo, ele é assim. O imperialismo é um fenômeno constituído por fatores diversos, oriundos de elementos diversos, aonde ele se materializa com essas características. Isso é conceito. Isso é conceito. Ele não está observando o que aconteceu no século XIX. Ele está identificando características fundamentais do entendimento do século XIX, século XVIII, século XVII, que consolidam a uma ideia que passa dessa forma a ser tratada e obtida. Na filosofia, a gente adota, quando vai discutir a fenomenologia, muito uma formulazinha simplória, que é assim se lhe parece. É quando você tem determinado fenômeno em uma determinada sociedade, onde você não adianta tentar entender por que ele é daquela forma. Você precisa muito mais entender naquela forma quais são os conjuntos de signos e elementos que geram a identificação daquilo naquela sociedade. Assim se lhe parece. É um outro tipo de perspectiva. O Hobsbawm, numa perspectiva histórico-marxista, então ele vai buscar a dialética, a disputa da luta de classes anterior, até onde me levar à consolidação de um modelo político de dominação que vai ascender e justificar a presença da monarquia, da burguesia. Então, ele não vai trabalhar com a ideia de um mecanismo histórico, ele vai trabalhar com a consolidação dessa. É sensacional. É sensacional. Vamos lá. Ficou claro? O debate ficou bom? Estamos conseguindo chegar? Tirem dúvidas, falem comigo, manda no chat. Então eu vou Perturba falar. aí, fala alguma coisa. Já que eu tô com saudade de você, eu vou falar. Me Muito bom. fala aí, o que você acha dentro da cidade imperial, dentro desse imperialismo? Porque, assim, a cidade, né, que eu vivo, que você sabe que é Petrópolis, ela é uma cidade imperial, né? E a gente até hoje vive isso, né? Temos que pagar quando compra imóveis, né? Temos que pagar aquilo ali ainda, né? Para aquela, para herança, como herança, né? Pro rei que ficou rei Dom Pedro, os herdeiros, Orleans e Bragança. Então, assim, o que você vê, rainha, como debate de imperialismo dentro da cidade imperial que a gente vive uma falsa, para mim, na concepção, porque eles não fazem nada por Petrópolis, né? Eles só pegam o ônus, né? O bônus, na verdade, e a gente vive disso, né? A gente vive isso
de uma forma... Eles vão inverter a lógica, eles vão te provocar para dizer... Não, que eu estou invadindo. Chamar de cidade... Não, o fato de você chamar de cidade imperial é o que garante a cidade valer algo. E a Não, e vale cidade, se algo. vale Hoje, algo eu estava porque subindo essa semana, é o terceiro ano consecutivo a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Isso também é legal. E sendo que eles não fazem nada por isso, Vamos mas explicar tudo para bem. trás que isso também é legal. A lógica não é o inverso. Você só chama dessa forma e vamos lá. Não, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, Jacarepaguá, Curicica, mas assim, logicamente que a tragédia me deixou muito abalada, mas eu sou apaixonada pela cidade que eu vivo, porque assim, os meus filhos, como você já sabe, um tem 19 e outro tem 14, eles saem de iPhone na rua, né? E eu sem preocupação de que eles não serão assaltados. Pode até acontecer uma fatalidade, mas não tenho risco, não tenho medo. Não é recorrente. Mas olha só, vamos lá, vamos entender. A Petrópolis é uma cidade que ela tem um mecanismo turístico importante. E esse mecanismo turístico importante é estimulado principalmente por ser uma cidade que tem características que representam uma herança. Que herança é essa? A herança é quando você conta uma história e essa história passa a ter um valor e as pessoas desejam, então, ver ou perpetuar essa história. Exemplo, Ouro Preto. A gente reconhece uma capital que foi perdida durante a República, foi retirada para a criação de uma nova capital, ainda assim, como uma cidade de onde você vê um passado, de onde você tem uma guarda. Não é natural. A guarda do passado, ela precisa ser controlada ou estimulada. O que você está vendo é um fenômeno de criar condições para que essa cidade possa ter esses movimentos, para que você possa ter essas condições de sinalizar que ama a cidade. Indo mais longe, vamos falar de Império Brasileiro, que o Império Brasileiro é excelente para fazer o contraponto do que o Lucas também tinha levantado antes. Durante o século XVIII, a gente pouco ouve falar de imperialismo. Durante o século XVIII, boa parte dos mecanismos políticos ainda eram mecanismos colonialistas. Recuperando um pouquinho de história moderna para quem não tem tanto hábito. Os principais estados que saem da organização, se fala já em estados no fim da Idade Média, os principais estados que saem do fim da Idade Média eram estados muito relacionados a monarquias. Essas monarquias vão estar se constituindo em estados onde eles têm baixa modernidade, eles eram muito mais monarquias medievais. Ainda que tivesse o princípio de uma burocratização, a forma de uma organização, eles, na prática, representavam muito mais a continuidade e a centralidade daquilo que foi experimentado dentro do medievo. Os grandes conflitos que vão estar ocorrendo entre França, Inglaterra, na Guerra dos 100 Anos, os espaços centrais, a crise que você vai ter durante o espaço germânico, e os debates até levaram a um grande acordo político chamado a Paz de Westfália, ou Tratado de Westfália, ajudam a você a pensar que os pensadores iluministas do século XVIII começam a questionar o que era necessário para que um Estado efetivamente existisse. O que ele deveria ter para que ele pudesse ser um Estado? Então, a ideia de um poder centralizado, a ideia de uma burocracia funcional, vai começar a aparecer, e você vai começar a aparecer e discutir outras ideias. Por exemplo, você vai ver um Montesquieu já dizendo que o ideal do poder é que ele seja tripartite.
ele não deva ser concentrado nas mãos do executivo, mas é necessário ter um segundo corpo legislativo e um terceiro corpo responsável pelo julgamento, porque na tradição que eles experimentavam, por exemplo, com a inglesa, você tinha, apesar do rei nunca ter sido absoluto, como o rei francês, muitas vezes era atribuído, mas ainda assim se concentrava os papéis de legislar e os papéis políticos muito próximos. Autores como, por exemplo, Immanuel Kant, vão estar começando um intenso debate, tem o Arbat, tem uma série de outros, sobre quais eram as melhores formas de administrar e manter. E o Kant, por exemplo, vai fazer um tratado chamado Paz Eterna, onde ele vai estar defendendo que o ideal é que as nações, os novos estados, tenham um traço de identificação nação, e dentro desses traços de identificação nação, tenham forças equivalentes para evitar o maior poder de um estado sobre o outro estado. E que a busca desse equilíbrio é a única coisa que garantiria o estabelecimento de um modelo de paz. Na prática, você tem um grande embate entre o conjunto das ideias liberais e das propostas liberais de governo. Liberal tem a ver com ideais de justiça, ideais de formas de governo dos homens, liberdade, igualdade e fraternidade não é uma coisa, oh meu Deus, não. É a ideia de liberdade para garantir o próprio princípio que o Locke defende, o indivíduo tem direito às suas escolhas, às suas ações, igualdade no sentido jurídico, em que você tenha direitos garantidos e organizados, fraternidade, na ideia de livre associação e da ideia da construção de identidades comuns que possam dar uma manutenção. Você não é mais somente súdito de um rei. Essa tensão é a grande tensão do século XVIII. E essa grande tensão do século XVIII vai gerar oscilações. Então, você passa a ter uma figura e a distinção entre reino e império. Reino é quando você tem um poder centralizado, que pode estar numa metrópole, e que vão ter uma série de domínios menores subalternos, colônias. Eles não são parte integral, eles são partes sob controle. Então, a ideia de uma colônia, século XVI, XVII, XVIII, ela tem a ideia desse exclusivo e desse controle, e essa porção subalternizada deve ser mantida. Rainha, o que isso tem a ver com a minha pergunta, Rainha? Tudo. Quando o Brasil vai viver um fenômeno desses movimentos liberais que vão gerar, por exemplo, a ruptura da Revolução Francesa, que vão influenciar antes a Revolução Gloriosa na Inglaterra, que vão estar presentes em diversos movimentos da América Latina. Aqui, esses ideais vão buscar um processo de mediação liberal, sim, sem uma grande ruptura. Com isso, você tira a ideia de que o poder do Rio de Janeiro centralizado do novo grupo hierárquico era equivalente ao poder que Portugal exerceu historicamente no Brasil. Então, todas as províncias estão submetidas à província do Rio de Janeiro, e você passa a trabalhar a ideia de que cada província tem a sua autonomia, mas estão reunidas em torno de uma mesma liderança central. Cria-se a ideia de Império Brasileiro, várias regiões autônomas sobre o mesmo processo. Essa construção de uma ideia de império foi considerada um precursor, foi considerada forte, foi considerada importante, foi considerada muitas vezes como uma grande solução. Não à toa, no século XIX a gente vai ver uma série de outros movimentos. Esse processo faz com que haja entre a população brasileira uma certa aura de respeito e apropriação e amor à família imperial. Essa associação foi rompida
rompida em 1889 com a República. Mas ela, apesar de ter sido rompida, aquilo que está no espírito, que está no ethos, está no reconhecimento, não se apaga tão rapidamente. Então, quando, nos anos de 1940, você começa a corpo, você não vai querer deixar aquilo disseminado por todos os lados. Então, escolhe-se uma cidade, poderia ser Santa Cruz, no Rio de Janeiro, foi escolhida Petrópolis, escolhe-se uma cidade, e os governantes de Petrópolis vão ver aí uma grande oportunidade, ver imperial até o que não era. Centros, espaços e casas claramente republicanas passam a ser apresentadas como tradições imperiais. As fábricas de Petrópolis passam batido como sendo óbvio que não poderiam ser daquele momento. Então, isso acontece em todo o fenômeno da aplicação do conceito histórico. Eu utilizei para poder levar de propósito a um modelo explicativo. Pegou a ideia? Sim. Em todas as casas, assim, a maioria das casas, né, são tombadas, né, e viram museus, perdão, museus no caso, o Museu da Princesa Isabel, é tudo que você possa imaginar vira museu, como você deve ter vindo a todos eles praticamente mais de uma vez. E, assim, o centro histórico é Os totalmente hotéis tombado. trabalham com a ideia de... Você não consegue mudar uma fachada no centro histórico, nem Sim. sequer com a cor, né? Isso. Sem autorização. Então, o centro histórico é totalmente tombado. Então, qualquer coisa que pisque construção. diferente, né, tem que ter autorização. Como é que você vai fazer uma construção se você perder a identidade? Não pode, É não isso. pode. É Tudo poder, muito é lógico. assim. Até o piso, né? Assim, o asfalto não pode ser trocado Claro. se não tiver autorização Até do paralelepípedo até para o para tirar os asfalto. cavalos deu trabalho. Até para Pô, tirar os e cavalos deu os trabalho. bodinhos da Praça da Liberdade que a gente levava as crianças, né? Que tinha aqueles Deixa eu ouvir bodinhos, Dona aquela Selma tradição. agora. Muito bem. Hã? Vou ouvir Dona Selma agora, mas é isso mesmo. Você pegou a ideia. Não é isso? Vai, Dona Selma. Dona Selma, você levantou a mãozinha. Ih, acho que agarrou. O resto está me ouvindo? Está todo mundo aqui comigo? Sim. Eu vou voltar ainda nesse. Como liga, aperta o microfone, Dona Selma. Tem um microfonezinho, só apertar ele que ele vai abrir para você. Tem um microfonezinho nessa tela que você consegue mexer nele. Procura ele aí. Está a parte de cima do lado da câmerazinha. O microfonezinho. Só apertar nele que ele destrava. Enquanto isso, deixa eu fazer. Acho que ela tinha caído. Conseguiu, Selma? Não, não consegui, gente. Deu ruim aqui. Tá tudo bem. Mas diga, faça sua pergunta. Fechou E o agora, microfone. Abriu, tá? abriu, tá dando para ouvir, né? Então, tá dando Tem que tirar o outro aparelho que está conectado. Caraca, nem sei. Ai, gente, desculpa. Tô me Não se perdendo. preocupa. Não se preocupa. Fala que eu acho que agora melhorou. Melhorou agora? Vai lá, vamos lá. Não adianta. Um pouquinho de eco, mas vamos lá. Ótimo. Ai, deixa, gente. Acho que eu tirei o outro da reunião. Pronto, agora não vai dar mais eco, não. Pode falar. Daqui a pouco você se acha aí e fala comigo. Conseguiu?
Como nós. Uma vez entendendo o que é conceito, Lucas, eu não concordo tanto de que o passado do conceito ele deve ser inteiramente apagado. Para mim, o passado do conceito ele tem um papel de proximidade muito relevante. E eu preciso entender que a construção para trabalhar o conceito de imperialismo, ela é uma construção histórica europeia de uma identidade que foi construída. Todo esse movimento de modernidade que eu utilizei para explicar a Dani, eu posso jogar ele um pouco para trás e entender que durante o século XV e XVI estava se consolidando uma ideia de uma identidade histórica daquela região. O nós e os outros com o aspecto da colonização, o papel da igreja já mais consolidado, a diferenciação entre essas elites, ela vai se consolidando cada vez mais. E, por conta disso, ela vai trazer uma noção muito forte, muito clara, de que o império ele é algo, o termo império, a palavra império, ela é algo importante dentro do vocabulário político e do vocabulário histórico local. Essa noção de império como um elemento político e histórico local se dá porque no século XV e no século XVI a ideia de renascimento é principalmente recuperar poderes, ideias, valores que trariam de uma antiguidade do homem em ascensão que bebe dentro da figura do Império Romano. E o que era império dentro da lógica do Império Romano? Não era simplesmente diferente do que a gente acredita, que o conceito de império é uma coisa grande, enorme, ou que tem um imperador louco que manda em tudo. Império bebe diretamente do mecanismo de helenização, das trocas entre as tradições gregas, romanas, persas, de onde o modelo político persa, a figura do rei dos reis, o reconhecimento de poderes locais que reconhecem um poder maior e que é articulado dentro de uma relação de clientelismo político, me ajuda a entender que a noção de império ela nasce dentro de um modelo hierárquico, mas que, de alguma maneira, cada vez que você aproxima essa rede do centro, você consegue, de alguma forma, consolidar esse espaço. Quando a gente discute que a República Romana, para quem não lembra tanto, o Roma é uma república entre o século de Cristo, antes da Era Comum, e só vai se tornar um império no século I da Era Comum. Então, dentro desse período, no entanto, se fala em imperialização. A ideia da expansão política romana, os acordos, não é um domínio estabelecido, mas é a ideia de uma hierarquia onde o centro do poder romano vai se expandindo e dominando. Quando você pega, por exemplo, o caso dos Macabeus, os irmãos Macabeus resistiram à dominação romana. Uma vez que os romanos se estabelecem na região, eles vão manter governos locais, ainda que trabalhando com outros centros de poder. Então, eu passo a notar que dentro do ethos vem de alma, vem daquilo que se acredita, daquilo que se reproduz mesmo sem entender muito. Dentro do ethos político, império significa uma certa força, um certo reconhecimento e uma certa expansão. Então, em Roma, o império ele ganha a forma de nome no século I, e não a ideia do conceito, não a ideia do uso primeiro da palavra, mas a ideia de ter alguém laureado com os louros, a ideia de ter alguém reconhecido, a ideia de ele dá força ao próprio princípio. E aí você começa a entender que o império, por incrível que pareça, nasce dentro de um princípio de ser antitirânico, ou controlador dos usurpadores. É a ideia de ter uma certa manutenção sem abrir mão do Senado, da República, da dissensão dos poderes. O poder
do imperador é circunscrito, é limitado dentro do Império Romano. Mas, ao mesmo tempo que ele é limitado, ele é simbólico. Então, o imperador não manda na cidade inteira, não manda no domínio inteiro, não tem um poder absoluto, mas faz a festa. Olha, Dani, circula na cidade, dá valor à cidade, manda construir ou manter os monumentos. Os fortões de Arco do Triunfo não são para os generais que conquistaram a batalha. São para os imperadores entendidos como símbolo da vitória naquelas batalhas. O portão é de Trajano. Não é de Aécio, não é de Belisário, comandantes militares. Então você começa a entender como esses mecanismos eles vão sendo estruturados, organizados, trabalhados, e isso cria uma memória política e uma reprodução. O imperialismo, Lucas, não tem sentido, com todo carinho a Hobsbawm, sem a noção de Império Romano, ainda que seja um fenômeno completamente diferente. Fale. Vê se eu estou acompanhando, eu só me perdi. Você falou que reino, né? Quando tinha o reino, tinha as colônias, né? Que pertenciam ao reino e tinha uma submissão, né? Ao reino. Então, que no caso, no reino romano, né? Nessa coisa toda, eles tinham a colônia. Só que para eles se tornou muito mais interessante e poderoso se transformar no império. Correto? Não é tão automático, Não, mas não. eu entendi a lógica. Entendeu? O reino é o primeiro modelo político romano, é lá de trás. Às vésperas do Império, a gente tem uma república. O que eu estou dizendo é que durante a república eu já tenho práticas que são chamadas de práticas imperiais. Quando eu passo a ter um imperador, eu passo a ter alguém, uma identidade, eu passo a ter uma certa materialidade do próprio poder. Então, essa figura, ainda que tenha um certo poder, ela também é principalmente simbólica. Ela é simbólica, mas ela não deixa de ser onipotente? Ela não Não, ela passa não a tem nada de ter... onipotente. Ela não tem nada de onisciente. Ela não tem nada de magnânima. Ela não é rei absoluto. Ela é um símbolo gigante de poder. Porque, assim, a Não à visão toa os que nós imperadores caem temos, igual assim, mosca, como assassinados. moradores, né, assim, de uma cidade imperial, é que, tipo assim, não que ele vai mandar, porque nós temos prefeito, temos aquela coisa toda, mas, assim, é que tudo, de uma certa forma, quem manda, no fundo do fundo, ainda é ele. No entanto, assim, acho que Gabriel Orleans e Bragança, ele faz parte né, que é um dos mais fortes jornais, né, que é a Tribuna de Petrópolis e o Diário também. Então, assim, acaba estando por trás do que ele quer realmente que apareça, entendeu? Dentro da cidade Nada. Historicamente, nem lá, nem em momento nenhum da história. O imperialismo não tem isso como centro. O imperialismo trabalha com expansão, trabalha com símbolo, trabalha com domínio, trabalha com outros processos. O mecanismo do imperialismo é de fortalecimento social, não é esse mecanismo. Não, e Fala, financeiro, Lucas. né? Porque o financeiro dele vai bem. É relativo. É relativo. No entanto, O financeiro do império sempre parece grande e é sempre pequeno perto dos não, eles mecanismos perderam do poder muitos local. bens, né? De acordo com o que foram, né, vindo advogados, aquela coisa. Porque todo imóvel que era comprado dentro de Petrópolis tinha que pagar aquela taxa. Paga pouco. Paga pouco, Paga tu não pouco. tem Vai pro ideia, correio. rainha. Não, não. Paga pouco. Era todo imóvel. Tu Paga imagina tu pouco. pegar assim, no Rio de Não, o pessoal Janeiro. sonegava. Fica tranquilo. O pessoal sempre sonegou. A gente, para enganar a Não, não coroa, sou nega, não não. Eu fui conseguiram hora corretora de nenhuma se virar com a imóveis. gente. Nem o quinto do ouro de Ouro Preto eles conseguiram ficar. A gente rouba bem.
A gente fala bem. Fala, Olha, eu fui Lucas. corretora de imóveis, e olha, a dificuldade que era o bendito laudêmio, Aí né? é mais É o nome contemporâneo. bonito, né? Mas eles melhoraram o mecanismo agora. Nós já roubamos metade das coisas. Fala, Ah, então Lucas. tá bom. Tentando abrir meu microfone. Então, Tá Ainda funcionando. tentando. Já já você fala, Thelma, dona Thelma, tem uma aguenta um minutinho. câmerazinha é do lado da. Não, ela conseguiu o microfone, ela abriu. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ela Acho que era a conseguiu, minha ela não está vez. vendo o microfone. Fala, Lucas, fala, dona Thelma. então, professor, essa discussão toda eu me lembrei, não, ele não analisa o Império Romano, não analisa o Império no Brasil, mas ele analisa o Norbert Elias, né? A Sociedade de Cortes, que ele contesta, não tem rei absoluto, o que é uma rede. O Palácio de Versalhes, a Corte de Versalhes, era uma rede, era uma teia de relações e o rei estava no centro. E que ele tinha É que isso. viver negociando, renegociando e tal, fazendo acordos e tal. O império é um campo de negociação e o imperialismo é um grande símbolo de poder com um enorme barril de negociações. É isso. Vai lá, gente. Tá dando para ouvir agora? Vai você. Tô Ai, que ouvindo. ótimo, gente. Desculpa aí, boa noite. Então, essa temática está muito envolvente, né? Muita coisa. Eu fico pensando, pegando um pouco o gancho da que ela falou sobre Petrópolis, né? Eu venho fazendo vários questionamentos com os últimos acontecimentos e vendo que, é, não sei se eu estou certa, mas eu sinto essa questão do imperialismo, essa questão do que a gente vive aqui no Brasil, de que, como você realmente relatou agora, que era a estruturação dessas práticas de Roma, né? É que formou um pouco a Idade Média. Não sei se eu estou certa sobre isso. Deu uma estruturada. E esse medievo ele veio para cá. Esse medievo invadiu o Brasil na colônia. E a gente está vivendo isso. Eu estou no Rio de Janeiro e as práticas coloniais no Rio de Janeiro continuam em Minas, continuam na Bahia, continuam em Petrópolis. Ela citou agora a família Orleans de Bragança. Eu trabalhei no Hotel Glória e realmente um pouco do que você falou, Rainha, eu vou discordar dela. Eles vivem do que é o imaginário deles, da família Orleans. Eles não têm nada, sabe? Nós tínhamos que reverenciá-los na década de 90. Olha a realidade, né? E que vivia o Rio de Janeiro, eles chegavam aqui E o e povo nós tínhamos que zoando eles indo para lá, reverenciá-los. porque eles não estavam em Petrópolis. Então, esse sentimento que eu estou tendo de sentir que eu sou brasileira, mas não me sinto totalmente porque eu me sinto colônia. Eu me sinto colônia em alguns momentos. Aí, Vamos com os lá, últimos acontecimentos que estão ocorrendo no Brasil, o modo operante Trump, né? Isso me causa um pouco de medo, me causa ansiedade, porque, poxa, nós somos colônia, a gente está sempre vivendo em perigo, a gente está sempre numa iminência, sabe? Eu sinto isso, eu não sei se eu estou mas a certa. gente sempre foi colônia grande. Ó, Exato, exato. o Lucas, tem uma coisa que é bem interessante. Do imperialismo, o Lucas vai complementar se eu falar errado. Que é assim, existem determinados estados, áreas na África, onde eles sempre foram colonizados, mas sempre com muita reverência, com muito cuidado político, porque se sabia que aqueles estados, no fundo, se você vai com força demais, eles poderiam dar problemas demais. Um dos estados mais famosos sobre isso é o Congo. A posição do Congo, se a gente for pensar estrategicamente, muita gente poderia discutir que até a questão da exploração dos diamantes e tal, mas o Congo ele tem uma colonização tardia diante de um grupo que não era tão central, mas ao mesmo tempo se tinha uma clareza de que ou você negociava com muito cuidado com o Congo, ou o Congo seria o primeiro espaço onde você veria uma movimentação muito intensa contrária a você.
O Brasil é o maior imperialista da América do Sul. Verdade. E os Estados Unidos sabem. A O Paraguai que eu gente diga. é terrível. Só que a gente esquece disso. É o Paraguai que eu diga. Mas não só. A Bolívia já teve que pedir socorro na ONU, que a gente não parava de expandir. Antes da ONU, não era a ONU. Que a gente não parava de expandir. Você tem a ideia de algumas fronteiras, territórios altamente que foram contestados. A gente já teve fases mais e fases menos. Mas existe uma ideia de que no Brasil a articulação do imperialismo é pela negociação com as nossas elites. O que é bem triste. As nossas elites são elites boas de negociar, porque são as mesmas elites, como a Dani falou, não por serem a família real, mas por fazerem parte de ser um discurso de um sistema que acaba reproduzindo, e cada um usa a sua legitimidade. Um é porque eu sou filho do coronel fulano de tal, há 8 gerações dominando as terras daquela região do Nordeste, do Norte. Eu sou o outro, então eu tenho uma série de recursos de legitimidade que é base do imperialismo. E aí você diz assim, mas não é império. Mas não precisa ter, para ser imperialista, não precisa ter elementos do império. A lógica do imperialismo, ela me ajuda a entender a lógica do conceito. Da lógica do conceito, como eu falei com o Marcelo lá no início, da lógica do conceito eu aplico sempre contextualmente. Rainha, peraí, deixa eu ver se eu entendi o conceito de império. O conceito de império é sempre uma arena de disputas políticas. O império nunca apresenta uma centralização perfeita. O império é muito marcado por distinções e poderes que, de alguma maneira, beneficiam determinados grupos, mas associam a disputa entre as elites locais versus as elites dominantes. Perfeito. Olha como é que a Inglaterra utilizou isso perfeitamente, voltando para dar um pulo no século XIX. A Inglaterra é o grande espaço, é o grande mecanismo expansionista desde o século XVIII. Primeiro, por conta da Revolução Industrial, mercados de venda, aberturas de mercado, a ideia do próprio liberalismo como elemento central, o papel da coroa como da associação em relação a esses novos territórios, é um dos primeiros a perder uma das suas colônias de maneira mais efetiva dentro das Américas com a independência dos Estados Unidos. Então você passa a ter um novo modelo, não mais o colonialismo, mas um modelo que é de imperialismo. Eu coloco os estados, eu reconheço os estados, eu redesenho os estados, eu invento os estados, negocio com esses estados. Como é que essa forma de negociação? Primeira preocupação, eu educo os filhos da elite. Não, Raia, mas a educação é boa. Pode ser. Eu educo os filhos da elite. Os filhos da elite passam a ir para as principais universidades, para os principais espaços para estudar lá. Marcelo, você acha que tem poucos brasileiros estudando nos Estados Unidos? Não, tem grandes quantidades. Sim. Eles pagam todos? Não, muitos recebem bolsas, suportes, dinâmicas, porque isso faz parte do modelo imperialista. É a ideia de que temos a lógica de negociar com essas elites. Temos que continuar lembrando de derrubar os reis. Muito bom. Quando você trabalha dentro desse mecanismo, você consegue entender a lógica do imperialismo do século XIX. A dominação africana, por exemplo, ela precisou de 2 fenômenos. Para a África. O soft power vai chegar um pouquinho depois, Lucas, mas tem hoje pra caramba, mas naquele momento ainda era realpolitik. A partir do momento que eu boto um governante a meu favor, a partir do momento, e principalmente o economy power. A ideia de criação de que esse estado é rico, aquele estado é pobre. Não é porque aquele estado é pobre se ele tem reserva mineral. Não. É o quanto você consegue de negociação. Então o estado só é rico se ele vende? O estado só é rico se ele vende. Não, mas eu tenho embaixo da terra. Não, não conta. O estado só é rico se ele vende. Padrões simples. Então você consegue hierarquizar. Eu tenho mais poderes, eu tenho mais poder de compras. Eu desenvolvo mais mecanismos, mais armas,
de mais gente, eu passo a vender para aquela outra elite a ideia, olha, eu posso te dar luxo, eu posso te dar uma condição completamente diferenciada. Opa, eu quero. Eu me torno uma liderança nunca imaginada dentro de uma região, muitas vezes sendo parte de um domínio muitíssimo menor. A mecânica do imperialismo do século XIX, ela traz parte desses elementos do Rei dos Reis como conceito. O que eu estou querendo dizer? O império governa com muitos governantes. É um conceito. É um conceito que eu consigo ver lá e consigo ver no século XIX. Não é o domínio de um rei sobre o povo, não é. É a ideia de que reis sobre reis, é uma arquitetura de lealdade, tributos e autonomias locais. Essas autonomias têm que ser respeitadas. Por que fica tanto tempo Saddam Hussein, Gaddafi e uma série de outros ditadores? Porque você tem um sistema de negociações. E essas formas de negociações é que vai te dar a base de você entender essa dinâmica. Quando você consegue entender que a teoria que vai aparecer, ela justamente está querendo dizer que surge uma tecnologia política que não é o despotismo simples. É uma tecnologia política que tem pluralidade, que tem negociação. É um modelo onde, de alguma maneira, um império governa pela diferença. Ele tem uma parte, ele coloca um contra o outro, ele consegue encaixar chaves comparativas aonde você consegue governar o heterogêneo, porque, na verdade, você não governa, você negocia. Mas agora, sempre sob ameaça, os poderes estão sempre ali colocados. Então, quando você pega a ideia de que esses poderes estão colocados, você consegue entender o conceito número 1. O conceito número 2 é a ideia de império. Império é função. O império é função. O que é o imperador anti-tirania? O império, como é uma função, você precisa garantir que o poder seja preservado, porque se o poder não for preservado, cai tudo. Você pode ter uma crise, o poder preservado te tira dessa crise. Muito se discute sobre isso. O Estado brasileiro pode entrar em crise. A máquina pública salva o Estado. O Estado não muda inteiramente porque muda o executivo quanto a máquina pública. O imperador, de alguma maneira, é uma construção sem precisar de um usurpador. Quando Otávio Augusto coloca o título quando Otávio coloca o título de Augusto, ele não apaga os títulos romanos, ele reúne o poder no principado. Ele vai criar uma cenografia, republicano de um lado e imperador glorioso do outro. Quando você começa a entender essa lógica, você começa a notar que o império ele tem competência e o cargo, pouco importa quem é o imperador, então o imperador pode morrer, mas tem que ter um imperador. Você começa a trabalhar com a ideia de que com ele pode ser complicado, mas você precisa ter a manutenção do poder. Então você, de alguma forma, explicar o arranjo social aceito. O imperador não tem poder para, de fato, governar todo o conjunto de áreas que ele governa. Aí ele precisa de símbolos, não precisa, Lucas? Aí ele precisa de histórias, aí ele precisa de mecanismos, aí ele precisa de retratos, aí ele precisa de imagens. E aí, quando você começa a perceber como é que isso funciona, você começa a trabalhar que o império ele faz uma produção simbólica para a manutenção dele e a ideia de que sem ele não há o próprio império. Ritual, imagem, linguagem. Posso ir do faraó ao imperador. Eu tenho uma figura que, de alguma maneira, consegue manter essa ideia. Roma consegue cair sem que a própria ideia de que o imperador morre. Roma não tem mais império e a ideia de império não desaparece, ela está presente na Idade Média. O império é de Deus, o império está lá. E aí eu pego um Agostinho e vai dizer o seguinte, não, todo império cai, mas o de Deus é reino. Repara, não é império de Deus, é reino de Deus. Não é império de Deus, é reino de Deus. Não se aceitam os diversos governantes. Ali é um só. Mas, em compensação, a igreja é administrada como um império.
temos as várias autonomias, os vários senhores que se submetem a um senhor local, que se submetem a um senhor, mas cada um deles quando você começa a entender sobre essa lógica, você consegue entender que a igreja pode criticar um governo, pode criticar um imperador, pode criticar. Justiniano casou com uma artista de circo devassa. É um absurdo. Mas tem que tirar Justiniano? Não, pelo amor de Deus, claro que não. Se Deus permitiu que ele governasse, é porque o povo precisa daquilo. O mau governante também é desejo de Deus. E aí, quando Tomás de Aquino, lá na frente, vai escrever na Suma Teológica, de que entre 1265 e 1273, que ele faz o texto, ele vai dizer: o poder é legítimo quando ordenado ao bem comum, o domínio tem matriz divina, mas se exerce na história. Opa, mudamos aqui. O poder tem matriz divina, mas ele se exerce na história. Então é legítimo me rebelar contra um poder político? É a mudança da modernidade. Então, essa mudança da modernidade é uma mudança, bem que o Hobsbawm recupera, que é uma mudança do Estado. O Estado burguês não pode permitir uma manutenção do rei por um sistema que lhe é garantido pela ideia da divindade. Ele precisa ser vivenciado e trabalhado, e o povo e as ordens dos coletivos, claro que não era o povo como um todo, mas está ali presente. Então você começa a trabalhar que não existe poder perfeito. O único poder perfeito é o divino. Você passa a trabalhar a ideia de que os homens, dentro do seu livre-arbítrio, buscam uma ordem justa. Buscam uma ordem consolidada. Se de um lado o Kantorowicz está lá dizendo são dois corpos do rei, um corpo é político, pode ser atacado, o corpo divino não pode. Quando você começa a trabalhar a ideia sobre quem tem um poder que não pode ser contestado, ele vai para o Papa, ele não vai para o rei. Quando você começa a trabalhar a ideia de que os poderes têm sentido nas suas disputas, você já está em outro processo. O poder é fragmentado, disputado, organizado, e por conta disso ele passa a ser exercido. E ao passar a ser exercido, ele rompe a ideia de uma unidade do poder e chega no que o Jean Baudin, em 1576, quando escreve os 6 livros da República, a soberania como poder perpétuo e indivisível. Isso ordena um mapa. Antes do Império, vem o Estado soberano. Peraí, antes do Império vem o Estado soberano? Quem governa é menos importante que o Estado. A Inglaterra é mais importante que qualquer dos seus reis. A França é mais importante do que qualquer um dos seus imperadores. A Espanha é mais importante do que qualquer um dos seus governantes. O Estado é soberano e a função máxima passa a ser Estado-nação. É a lógica de um poder burguês baseado no Estado, da onde o governo é parte da engrenagem. Então, tudo se deve e tudo deve se organizar em prol do Estado, do tesouro do Estado, da maneira como o Estado é exercido, da maneira como o poder é articulado. Então, pelo Estado, tudo pode. Conquistar um território, explorar um território, impor regras de dominação. Fala, Lucas. Professor, então como é que fica a fala do Luís XIV, acho que foi Luís XIV, o Estado sou eu? Fica exatamente no desespero de saber que ele não era o Estado.
Vamos lá. A França começa a ter as suas primeiras crises, diferentes do que quando a gente estudou a Revolução Francesa só por cima, ainda no século XVI, com as manifestações e as revoltas camponesas. Ao longo de todo o século XVII, a França está vivendo um profundo clima de instabilidade política, inclusive que vai ser considerado como a grande crise no momento, e o modelo em que você vai estar tentando, pelo enriquecimento, está tentando, pela afirmação, manter as aparências. Boa parte dos autores trabalham que o Palácio de Versalhes já foi considerado um grande absurdo por todos os pares. Era uma tentativa de negociação e manutenção. O Estado era soberano e estava em questionamento. Quando ele diz o Estado sou eu, é uma reafirmação diante de uma pressão. Entendi. Sacou? O Estado burguês francês já era fortemente presente. As revoltas camponesas francesas já apontavam uma crise política sem precedente. Alguns não quiseram ver. Você tem materiais de finais do século XVII falando sobre isso. 17. O Jean Bodin, que é francês, está escrevendo isso no final do 16. Então, eu tenho uma disputa política, e dessa disputa política é que você se reafirma. A frase é notória. Claro, de um lado, quem é que você estava escrevendo pró-rei? Os membros da igreja, altamente intelectualizados. Você que já estudou isso, eu acho que aqui todo mundo já passou por moderna, imagino eu. Se não passou, vai passar. Em moderna, a primeira coisa que você discute, ou quando está discutindo Idade Média, a maior preocupação da modernidade é romper com a intelectualidade medieval. Não é com o medievo, é com a intelectualidade medieval, que era mais forte, que era a mãe das universidades. Era romper com os principais pensadores da igreja, que davam a base da teologia política. O Estado sou eu, uma reafirmação de teologia política contrária a lógicas como essa de que primeiro vem o Estado. E aí, quando você, em 1648, está falando de Paz de Westfália, você está falando de maneira direta na invenção de um conceito que até então a gente não usava: soberania. Está usando isso direto. Como o Estado soberano pode ter o seu presidente sequestrado? Você entender se esse Estado é soberano, de fato. Mas falha representou uma reconfiguração de elementos que criaram relações internacionais, direito internacional, boa parte daquilo que a gente discutiu hoje. Parte das pessoas se mostraram revoltadas, fosse questionado durante todo o movimento imperialista. Quando a gente pega, no século XIX, uma série de autores na Europa criticando os modelos tradicionais de controle, a gente não está vendo nada. O que é ler o Marx e está discutindo a maneira como ele vai estar criticando aquela sociedade? O que é ler o Wallerstein falando dos ciclos, sistema, mundo e a organização? Aí, quando você vai ter no século XX autores que vão começar a rediscutir o que é progresso, o que é comércio, o que é forma, e vão mostrar que foi criada uma gramática imperialista de domínio reproduzida e naturalizada, e que a gente acha que nem dá para viver se não for com essa gramática. Como assim, rainha? Gramática, civilização. Usando todo dia de manhã. Progresso, comércio, dominação. Tudo isso emerge de um vocabulário que eu posso chamar de imperialista, ou dessa dominação, ou dessa expansão, ou dessa vitória que vem se consolidando da burguesia, que vai criar todo um mecanismo, e aí agora foi em Hobsbawm direto, que vai criar todo um mecanismo para poder trabalhar e entender sobre isso. Quando o Koselleck vai colocar a ideia de que o poder ele é exercido dentro do cronótopo pela naturalização e o entendimento de determinados conceitos, História dos Conceitos, outro livro fantástico, está aqui. Lá na frente, aí o Lucas já deu spoiler, quando a Hannah Arendt vai estar discutindo
com o imperialismo é uma lógica de criação de zonas fora da lei, gente, tem Estado-nação, tem ordem, tem civilização, para a gente, mas a gente fora daqui pode fazer o que quiser. Aí, rainha, não é assim, não. Observem os movimentos das guerras, da Segunda Guerra Mundial, no Pacífico e na Europa. Ainda que tenha sido devastador nas duas, na Europa, uma série de regras, debates de regras de guerra. No Pacífico, não tem regra de guerra. É caos. Então, quando você começa a perceber esse movimento, você começa a entender como essas lógicas de poder são estabelecidas. Como esses elementos do imperialismo eles estão se consolidando diante de uma série de tradições, naturalizações, mas agora, Marcelo, ele não é outro, não. Mas ele ganhou linguagem nova, roupa nova, arrumou o cabelinho, porque o conceito histórico quem observa sou eu. E eu observei esse conceito lá e estou aplicando cá, estou entendendo as variações e a maneira de dominar esse negócio. Pergunte, Dani. E dentro mesmo desse poder, né, no caso do poder divino, ainda tinha o caso ainda, né, no caso de alguns imperadores serem considerados loucos, né? Porque por mais que tenha vindo aquele, mas esse aqui é que nem, né, Dom Pedro, com a idade tão pequena, né, tão, foi ali, veio para Petrópolis, aquela coisa, tão jovem, mas tu vê que é o poder divino, né, ele veio, entre aspas, fugido, outros termos, mandado, né, questão de saúde, tem várias histórias por trás, né, de Dom Pedro tão jovem ter vindo para o Brasil. Mas assim, e muitos deles que considerados loucos, né? E são considerados pelo poder divino, né? O que em sã, né? Sociedade ninguém colocaria ali como rei ou rainha, né? Que a gente conhece alguns casos, né? Que a rainha é louca, né? Como tem várias e várias, e reis também, né? Que faziam atrocidades, né, cometiam atrocidades e cometiam crimes bárbaros. O poder tem limite. O poder é muito complicado para essas atrocidades, ele tinha limite. Mas tem uma coisa para você observar, a maneira de desqualificar. Se eu preciso matar, tirar, notar, muitas vezes eu preciso desqualificar o poder. Vou te dar um exemplo que para mim chama muita atenção. Rei Leopoldo da Bélgica. Rei Leopoldo da Bélgica dominava justamente a região do Congo, em alto quadro de revolta, e a Bélgica tinha problemas financeiros para poder manter e disputar essas colônias. Então, ele deu uma ordem. Todas as vezes em que você utilizasse uma bala, você tinha que provar que tinha que matar uma pessoa, que você não podia utilizar uma bala se não fosse para matar uma pessoa. E ele deu ordem de você sempre arrancar a mão esquerda. Só que muitas vezes você acabava utilizando balas sem necessariamente ter o corpo. E você passou a ter um mercado inteiro de amputação de pessoas com as suas mãos esquerdas. Tem fotos, registros, as mãos eram mantidas num sistema de defumação que elas não apodrecessem para poder serem enviadas e comprovar isso. Leopoldo fez um governo absolutamente violento. Na Bélgica era considerado um grande benemérito, um sujeito que transformou, que foi importantíssimo, um salvador. Porque aonde você está no estado da civilidade, está no processo da anticivilidade. Aonde você está dentro do estado do pode, aonde você está no estado do não pode. O direito divino, de algumas formas consideradas, ele é parte do sistema de legitimação. Chamar de louco, tratar como louco, parte do sistema de legitimação. A ideia de poderes não limitados, estourar determinados mecanismos, parte dos processos de delimitação. Então, é extremamente complexo quando a gente vai lidar com esses sistemas de poder. No século XIX, é considerado o grande auge do imperialismo.
é onde você tem todo o mecanismo dos grandes blocos concretos. Talvez o maior de todos os imperialistas é, sem dúvida nenhuma, o Império Britânico. A gente trabalha com a ideia do Império Britânico ter dois impérios. O primeiro é a ideia do dominar sem anexar, aonde você vai criar o gentleman capitalism. Eu acho esse termo horroroso. É o capitalismo amistoso, é o capitalismo que chega e vai criar os sistemas de dominação, que vai criar os mecanismos necessários, que muitas vezes vai ser outra volta. A gente tem, por exemplo, o caso da Inglaterra dentro das regiões. Vai fugir o nome da região. Não é o Ghana? É o Ghana? Pode ser o Ghana. Onde você tinha jazigo de ouro, você tinha jazidas importantes, você tinha uma situação em que era muito importante a manutenção inglesa, mas a Inglaterra optava constantemente por estados levar o capitalismo, trabalhar o desenvolvimento, levar para os estudos os filhos da elite, mas mantendo um governo fantástico que de alguma maneira representasse. Em determinado momento, você vai ter Gana tendo uma série de movimentos levantes, contrários, e aí cai, aí rasga a fantasia. A Inglaterra vai invadir, vai colocar o Estado efetivo dentro daí, você possa estar garantindo ficar sobre aquele domínio. Processo, de novo, relacionado aos Estados Unidos dentro das Américas. Ele vai beber, de alguma maneira, muito forte, vou falar um pouquinho sobre isso, esse processo, mas ele vai trabalhar de maneira muito forte essa ideia do eu estou levando o progresso, eu estou levando a transformação, eu estou garantindo que saia do desequilíbrio político. Por exemplo, a fragilidade do governo Maduro em termos sociais, pelo que vinha sendo feito constantemente com a população, é base para que você pudesse tomar uma ação mais drástica sem você ter um movimento de resistência intensificado em vários outros processos. Mas em outros você vai trabalhar negociações e processos diferentes, mas você joga na mesa, e o Trump é um negociador estudando nas principais escolas de negociação, você joga na mesa para o tempo todo fazer pressão para o outro lado da mesa. E a Inglaterra fazia isso. O caso da China, por exemplo, com a guerra do ópio, ela é absolutamente pertinente para a gente poder entender. O governo chinês, o Império Chinês, recebia as mercadorias, recebia influência. A partir do momento em que passa a se discutir que a entrada do ópio vinha gerando problemas, deveria ser proibido, a Inglaterra vai dizer como assim? Vai atrapalhar os nossos comerciantes, vai negar os nossos interesses, vai negar as nossas possibilidades, que é lutar contra esse império que só queria teu bem, estava te levando à modernidade, você estava aí curtindo tranquilo. Não, senhor. E aí vai vir o processo da guerra do ópio, da invasão, com a ideia de defender os interesses dos ingleses. O Estado é só defender os interesses da coroa. O imperialismo se transveste não na defensiva dos interesses da coroa, mas se traveste fundamentalmente nos interesses da população. É pela população, é pelo Estado, é pela manutenção do Estado. Então, quando você começa a entender o coração das trevas, o que, por mais que Conrad não abriu as mãos dos discursos imperialistas da época, denunciou, foi sim, um belíssimo material, tá? Por mais que Conrad não abriu mão dos discursos imperialistas da época, denunciou as atrocidades do Rei Congo. Perfeita referência, Lucas. Mesmo estados europeus tardios, onde você vai ter, por exemplo, a Alemanha gerando um baita problema na Europa. Se tem um processo tardio, Bismarck vai conseguir a organização, vai estar formando a nova Alemanha, vai ter o apoio de Napoleão III da França. Assim, mas minha parte disso.
Cadê? Não, não posso ficar de fora. Não à toa, Conferências de Berlim, que é aquela que tem as charges, depois vocês busquem, que é sensacional, que tem sensacional e horrendo, que tem as charges, a ideia do domínio, como o mapa da África fica um mapa quadrado, cortado em linhas entre os impérios, ela é base para você entender exatamente como a disputa das potências e as lógicas da potência são fundamentais. O que os Estados Unidos fazem? Aí, pensando nos Estados Unidos, 1823, doutrina Monroe, você vai ter a ideia de que é fundamental você proteger os Estados Unidos. E para proteger os Estados Unidos, você precisa proteger os amigos, você precisa proteger os estados, você precisa proteger os países, você precisa proteger a América. A América deve ser para os americanos. Então, você começa a trabalhar com esses grandes mecanismos como uma forma fundamental, estruturada e organizada de manter esse vocabulário, de manter essa estrutura, de manter esses organismos de poder. Os Estados Unidos observam e sempre observaram as Américas, no primeiro momento, independência dos Estados Unidos ainda no século XIX, antes da Revolução Francesa, 1785. Depois, você ainda que tem a Guerra de Secessão como uma guerra importante, os Estados Unidos já tinha passado por processos de expansão, e a ideia de, primeiro, lutas diretas, a conquista de Los Angeles, as vitórias do México contra o Texas, as negociações por anexações como a do Maine em relação ao Canadá, acho que é o Maine, as disputas depois com o Alasca. Os Estados Unidos querem garantir um espaço de proteção e estabelecimento dentro desse espaço. E aí você passa a ter um desequilíbrio das forças locais, e desse desequilíbrio das forças locais, você passa a ter um constante mecanismo de intervenção nas Américas, intervenção em Porto Rico, intervenção em Cuba. Para quem achou que o Maduro foi o primeiro presidente sequestrado, tem um monte. Você tem um monte. Depois você faz lá, tem umas listinhas sensacionais rodando, porque aquilo faz parte do modo operandi. Aquilo vira de vai invadir o Brasil, vai invadir a Bolívia, vai invadir. É caro. A manutenção de uma invasão, efetivamente, com morte, com retorno de morte de soldados, é caro, é problemática. As negociações para o governo da Venezuela não são acidente, é caro. E o caro impacta na economia, e o caro tem suas dependências. Então, a gente precisa entender as formulações, essas dinâmicas, e entender como o imperialismo não é um fenômeno do século XIX e começou e continua a ser discutido. O mundo se tornou bipolar, uma bipolaridade fria, verdade. O fenômeno imperialista ficou entre os dois, zonas de influência como centrais. Não, mas com a queda do muro de Berlim, nós entramos num fenômeno de multipolaridade, verdade, mas ao mesmo tempo a estava sempre deixando claro os seus modelos imperialistas. Os outros vão trabalhar por associações na tentativa, entre outras coisas, de rivalizar com esse imperialismo. Então, a gente não pode se esquecer de como funcionam os próprios modelos. A gente não pode se esquecer como se organizam essas próprias relações de poder. Porque aí as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Começam a entender. O que o Trump está fazendo? Utilizando mecanismos imperialistas. Nossa, eu sabia que ia ser um horror. Barack Obama invade sem autorização o território do Paquistão acaba assassinando a entrada ali do Bin Laden. Mas era o Bin Laden. Você continua tendo um processo de entrada. A captura de Saddam Hussein, a entrega para as autoridades iraquianas, faz parte dentro desse processo. Os suportes financeiros dados em alguns movimentos de primavera dos povos, na tentativa da derrubada do governador do Bashar al-Assad na Síria, parte desses
mecanismos. A ideia da gente imaginar que um presidente americano não é imperialista é quase imaginar o coelhinho da Páscoa. A diferença é o tratamento, o modus operandi, a dinâmica, mas os modelos imperialistas dessa Uni vão estar hoje utilizando talvez a maior pressão contra os poderes políticos estadunidenses dentro desse processo sejam as mecânicas de crescimento econômico e principalmente soft power. O maior adversário do Trump dentro dos Estados Unidos são as formas políticas que ele recebe dos grupos, da maneira deles, são soft power. Então, conforme você vai entendendo essa dinâmica e esses mecanismos, você vai construindo esses olhares de uma maneira diferenciada. Meu povo querido, 10h40. Era um convite, era uma troca para vocês, era um momento da gente poder reencontrar alguns, ver outros. Eu vou disponibilizar para todo mundo. Esse eu vou deixar aberto, se vocês me autorizarem. Tem problema? Posso deixar esse aberto no YouTube depois? Ninguém se manifestou, vou deixar. Eu acho que é uma forma da gente estar trocando, estar vendo, eu acho que é bacana. Questões ainda, dúvidas, pontos para a gente poder fechar? Não? Que eu acho que eles venderam então bem a imagem de herói que até as pessoas têm dificuldade de aceitar que outros processos de dominação que já aconteceram por parte dele sempre aconteceram, né? E acabou se chocando porque o Trump ele fala, vou fazer e pronto, faz. É mais explícita a ideia dele, né? Não sei se é explícita ou é o modus operandi político, que o Trump muito que estudou muito os mecanismos e as formas de negociação. Ele trabalha com uma pressão na mesa de maneira constante. Então, essa pressão ela é parte do mecanismo político e não uma ideia de um traço de personalidade atípico. Eu falo muito sobre isso. Você não acha que o Trump é maluco? Eu falei, cara, eu não sei como é a convivência pessoal, mas esse modelo político é articulado, não tem maluquice. Eu não gosto, acho horroroso. Não tem nada de maluquice nele, não. Tem não, é porque o pessoal tende a chamar de maluco em casos extremos, né? Eu fico com pena dos malucos. Os malucos mesmo de verdade não merecem. Nem tem nada a ver com a história. É verdade. Tudo bem. Gente, cumprido o que eu tinha prometido, foi muito legal. Quem passou por aqui, quem vai ver depois, muito obrigado. Fica o recadinho final. Na semana que vem, aqueles que quiserem, puderem, eu vou fazer o curso de História dos Estados Unidos. Isso, como são 3 encontros, aí eu precisei ali botar um pouquinho, que as correrias vão ser grandes, mas quem puder participar, o link está lá no nosso grupo, aqui eu estou vendo mais pessoal do grupo. Quem quiser me mandar e-mail, quiser falar alguma coisa, grandehistoria@e-mail, a gente também está aqui na fila. Beleza? Rapaziada, fiquem com Deus. Grande abraço. Boa noite. Ok. Valeu, boa noite aí. Boa noite. Beijo, Dani. Fica com Deus. Sempre gosto das perguntas. Tchau. Boa noite. Estava morrendo de saudade. Tchauzinho para vocês, gente. Boa noite para todos. Tchau, boa noite a todos aí, Boa gente. noite, Obrigada por tudo. Obrigada pela Eu que te paciência. agradeço. Valeu Tem nada muito. disso, não. Esclarecedor. Obrigada. Valeu. Beijo.